Oi, gente, quero contar para vocês sobre a nossa visita ao Museu da Criação. Caso você não saiba, o Museu da Criação é uma atração irmã da Ark Encounter, que é a Arca de Noé em tamanho real que tem aqui no Kentucky, nos Estados Unidos. E já tem um vídeo sobre o Ark Encounter aqui no YouTube, se você quiser saber mais sobre esse passeio. Tem várias imagens que eu compartilho lá e dou alguns detalhes dessa atração para vocês. O Museu da Criação é uma atração irmã, então você pode comprar o combo de tickets e eles se conversam entre si, eles têm a mesma visão, a mesma ideia. Basicamente, o Museu da Criação, assim como o Art Encounter, foi idealizado por pessoas criacionistas de terra jovem. E é importante gastar um tempinho para falar sobre isso, porque vai fazer todo sentido aqui para o objetivo do museu. Todos nós cristãos cremos que a terra foi criada, então nós somos criacionistas, cremos que Deus criou todas as coisas. Porém, existem os criacionistas de terra antiga e de terra jovem. Os de terra jovem creem que a Bíblia ela é literal quando fala, por exemplo, dos dias da criação, se referindo a um dia de 24 horas. E assim eles fazem os cálculos para chegar à conclusão que a Terra tem de 6.000 a 10.000 anos no máximo. Os criacionistas de terra antiga eles creem na Terra de milhões de anos e, para isso, fazem diferentes interpretações tanto da leitura bíblica quanto das evidências científicas. Uma coisa que o Museu da Criação faz é mostrar isso, que eles usam as mesmas evidências que os naturalistas usam para chegar a conclusões diferentes. Por quê? Porque a nossa visão de mundo e os nossos pressupostos modificam a nossa interpretação de evidências. Então, eles vão mostrar, por exemplo, um daqui que mais me chamou a atenção foi de Lucy. Vocês já ouviram falar de Lucy, que seria um dos ancestrais mais antigos do ser humano, do Homo sapiens, que é um crânio que eles pegaram e eles chegaram à conclusão que então é um hominídeo primórdio, mas que ali no museu eles mostram que para eles pode ser um primórdio do quê? De um primata. Então eles fazem a mesma reconstrução que os cientistas naturalistas fizeram para imaginar um primórdio humanoide. O Museu da Criação, com os seus cientistas, que não deixam de ser cientistas, fazem a reconstrução para mostrar a possibilidade de o mesmo crânio ser de um primata antigo ou mesmo um primata mais moderno mesmo. É muito curioso porque, principalmente no início, ali logo que você chega no museu, nas primeiras exibições, você já tem essa comparação do que os naturalistas falam e do que os criacionistas de terra jovem falam. E eles vão confrontando essas informações e vão apresentando os argumentos, inclusive os argumentos dos evolucionistas, por exemplo. Eles não têm medo de mostrar o que o outro lado pensa, mas eles mostram que também os criacionistas de terra jovem pensam a respeito dos mesmos fatos e evidências. Então, dei um pulo aí, mas só para voltar. O Museu da Criação fica no Kentucky, aqui nos Estados Unidos, e ele fica a 45 minutos da Arca de Noé. É importante saber disso, caso você fale, eu vou visitar os dois. Saiba que tem essa distância entre eles, tá? E eu não recomendo fazer um dia só. Lá no vídeo sobre a Arca de Noé eu explico por que eu não recomendo. Quando você chega no Museu da Criação, você primeiro tem um jardim maravilhoso, imenso, lindo, sério, é impecável, é lindo, lindo demais. E daí você chega no pavilhão onde tem as exposições. Logo no começo você já tem ali uma parte de dragões, tem muita arte, tem muitos detalhes. Gente, eu falei nos stories, né, no Instagram, que é um padrão Disney de detalhes, sabe? Tinha uma exposição que a parte que segurava o vidro tinha ali o parafuso, mas não era um simples parafuso, parecia assim um parafuso antigo, de metal, de bronze, sabe? Uma coisa linda. Então esses detalhes são muito cativantes. Tudo é muito bem feito, impecável. As coisas não estão quebradas, velhas, sujas, não, é tudo perfeito. Chegando ali, você vai ver esses pontos iniciais, as principais comparações em relação à evolução, você vai ver em relação à questão dos dinossauros, por que que eles creem na coexistência entre dinossauros e humanos, como que os dinossauros teriam sido extintos posteriormente. Isso é muito bacana. Mas um dos focos deles não é ficar batendo na tecla de a gente acredita nisso e a gente é vencedor. Não. O foco principal é mostrar a centralidade de Deus e a centralidade de Jesus. Então, eles vão passando desde o processo criacional até o processo de redenção. Então, você vai passar por salas. Primeiro, você passa pela sala da criação, o jardim do Éden, os animais, Adão e Eva. É muito bonito, muito bem feito. Depois, você vai chegar na parte da corrupção humana, do pecado. Tem uma sala muito triste ali, com cenas de guerra, com cenas de morte, para lembrar que o pecado mudou tudo. E não era para ser assim. Então, a gente passa por isso.
Depois que você passa por ali, vem a questão da catástrofe através da Arca de Noé, que é a catástrofe para a humanidade sem Deus, mas é a graça, né, e a salvação. Então tem uma parte ali dedicada à Arca de Noé também com muitos mecatrônicos, muita cenografia perfeita, impecável. É muito bonito. A gente vê ali Noé conversando com seu filho, a gente vê Matusalém falando sobre a Arca de Noé. Tudo muito bem feito, gente. É muito bacana. Toda essa cenografia, é claro, atrai muito as crianças, mas também tem muitas partes bem interativas na exposição. Então as crianças tendem a aproveitar muito. Claro que se o seu filho não fala nada de inglês, você vai ter que situá-lo aí. Se você também não fala nada de inglês, talvez as informações escritas não sejam tão fáceis para você compreender, mas se você conhece inglês, fala inglês, é maravilhoso a quantidade de conhecimento que você tem a respeito da criação, a respeito da realidade da Bíblia, sabe? Eu acho que o objetivo. Depois eu falo sobre o objetivo. Desculpa me interromper. Vou continuar aqui a sequência. Depois eu falo sobre por que eu acho que o museu é tão rico dentro do seu objetivo. E ele chega então na parte de Jesus vindo, Jesus, o nosso Salvador, quem que a Bíblia diz que ele é, por que ele precisou morrer numa cruz, fala sobre a morte, a ressurreição e a consumação então de todas as coisas. Tem uma exposição muito bacana sobre Israel no tempo de Jesus, sobre como que era a vida no tempo de Jesus, muitas informações relevantes para a gente ler a Bíblia com uma visão correta, né? Fazendo a interpretação correta dos fatos que a gente lê e tentando nos contextualizar dentro daquela realidade. E ainda dentro do complexo desse pavilhão, nós temos duas atrações. Eles têm, se eu não me engano, eles têm um planetário, que é uma atração paga à parte, essa a gente não fez. E eles têm duas atrações que fazem parte do seu ingresso. Uma é um show de cobras, que demorou 45 minutos, mas foi bom até para dar uma descansada aí na criançada. Foi muito legal. Ele apresentou várias cobras, curiosidades, e o que eu achei mais bacana foi que todo show era cristocêntrico. Então ele usava a Bíblia o tempo todo para falar sobre várias coisas e não era só assim, ah, Deus criou as cobras são coloridas, Deus é criativo. Claro que tinha isso também, mas falava sobre pecado, sobre perdão, redenção, vocação, chamado. Foi muito bacana, gente. Quer dizer que no final eu tava quase chorando. Eu sou essa pessoa. E a Manuela amou, ela pôde participar, pegar a cobra. Foi super legal esse show. E a outra coisa que a gente participou foi de um filme no cinema 4D a respeito de dragões. E esse cinema ele é aquele que, além do óculos 3D, mas que não é aquele óculos desagradável, aquele óculos que é com pilha, sabe? Então ele não dói a cabeça para assistir. Ele também mexe a cadeira, ele sopra no teu rosto em alguns momentos. Então é muito bacana. Eu acho que tem uns 15 minutos, 20 talvez, de filminho. A Abigail, 2 anos e 7 meses. O óculos segurou na cabeça dela, ela ficou hipnotizada o tempo todo. Fiquei impressionada. Enfim, já era o final do dia, já estava cansada. Eu achei o museu impecável, padrão Disney de qualidade de cenografia, de limpeza, muito bonito, tá? Muito bonito. Além disso, no complexo você vai encontrar também um parquinho bem legal para as crianças, e eles têm também um zoológico, mas que estava fechado quando a gente foi, então a gente não visitou. O que me leva a crer, e que vai me fazer tocar nesse assunto de volta, é que não dá para fazer em um dia só. Porque nós viajamos de casa, aqui na Pensilvânia, até lá, no mesmo dia da visita. Então a gente demorou 7 horas para chegar. Saímos de madrugada de casa. Chegamos lá meio-dia e meio. E fomos embora 5h30, mais ou menos. O parque fechava às 6. O museu fechava às 6 naquele dia. E a gente não viu o zoológico. A gente fez tudo o que a gente queria fazer, mas a gente não viu o zoológico, por exemplo. Então, se a gente fosse ficar o dia inteiro, teria dado para fazer mais coisas ainda. A Arca de Noé está a 45 minutos. E lá na Arca nós gastamos 5 horas e meia, 6 horas mais ou menos. E a gente fez as coisas bem correndo. Então eu não acho que seja muito viável, sabe? Fazer esse passeio no mesmo dia. Uma outra pergunta que as pessoas geralmente fazem: dá para levar carrinho de bebê? Dá para levar carrinho, eu vi várias pessoas com carrinhos, mas eu particularmente não indico, porque é um espaço pequeno, tem bastante gente. Pequeno não, né? É um espaço fechado e tem bastante gente. Então, às vezes é estresse para você manobrar o carrinho, para você conseguir chegar em algumas áreas específicas da exposição. Nós não levamos. A Abigail está com 2 anos e 7 meses, 2 anos e 8 meses, nós não levamos. Preferimos não levar. Mas é claro, vai depender de você saber o nível de estresse que é. É mais estressante você administrar o seu filho cansado, pegar no colo, revezar, ou é mais estressante você manobrar o carrinho? Você vai escolher o teu estresse daí, né? A Abigail aguentou super bem. A gente não pegou ela no colo nenhuma vez para fazer o passeio.
Claro, a gente parou tanto no Show das Cobras quanto no cinema, o que com certeza deu um alívio aí, mas no final do dia ela estava lá correndo no parquinho de volta. E por fim, onde ficar? O casal de amigos que nos convidou para fazer esse passeio, eles já tinham fechado o hotel na frente da Arca de Noé. Eles, na verdade, só iam para a Arca de Noé e tem um hotel que fica na frente da Arca, porque a Arca fica localizada numa cidade bem pequenininha. E ali o hotel, o portão, você vai andando, você atravessa o portão e está na Arca de Noé. Só que fica 45 minutos do Museu da Criação. Nós ficamos em um outro hotel que estava no meio do caminho. Então a gente estava a 15 minutos do museu e a uns 30, 25, 30 minutos da Arca de Noé. Que a gente ficou numa cidade em Kentucky, pertinho, pertinho já de Cincinnati, Ohio. Eu vou deixar o nome do hotel aqui. E foi um hotel muito bom. A qualidade dele, café da manhã, tinha piscina climatizada, a gente aproveitou a piscina também e ficou numa localização boa, perto de vários restaurantes, mercado, o que pra gente, quando a gente está viajando, também faz diferença, especialmente com crianças, né? E o nosso hotel tinha mais uma questão. A gente tinha 2 camas queen e um sofá-cama, que tanto tinha o colchão embaixo para você puxar, que cabia um colchão de solteiro, quanto o próprio sofá virava uma cama de solteiro. Então, era um quarto bem amplo para acomodar todo mundo que precisasse. Como eu estava falando sobre a questão do objetivo, eu não acho que, como cristãos, minha opinião, tá? A gente tem que ficar lutando para mostrar que a ciência corrobora a Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente crê na Bíblia, porque a gente crê na Bíblia, não porque a ciência corrobora a Bíblia. Eu sei que do ponto de vista apologético, isso às vezes é importante, mas geralmente, do ponto de vista apologético e evangelístico, se você vai conversar com um naturalista sobre isso, ele já tem a sua visão de mundo, a sua interpretação das mesmas evidências que você vai dar. Lembra que a gente falou isso lá no começo? Então, dificilmente vai ser uma discussão muito proveitosa. Eu vejo o museu, do ponto de vista apologético, uma ferramenta maravilhosa para nós, pais cristãos, mostrarmos para os nossos filhos outras visões de mundo. Porque hoje você aprende na escola apenas uma visão. E existem outras interpretações dos mesmos fatos. E nós devemos estar com a mente aberta, claro, para ouvir a interpretação do naturalista, para ouvir a interpretação do criacionista, para ouvir quando uma interpretação do criacionista, por exemplo, não está correta, porque às vezes pode acontecer, é óbvio, né? Porque toda ciência ela é feita de maneira a interpretar evidências. Existe a ciência observacional daquilo que você consegue ver hoje e reproduzir hoje. Mas existem coisas que a gente não tem provas porque são provas do passado, nós temos evidências. E as evidências, então, precisam ser interpretadas. Lá no Museu da Criação, a gente percebe como a nossa cosmovisão muda a interpretação. E é muito importante que os nossos filhos tenham essa consciência. Para quem faz parte da comunidade No Caminho, tem um vídeo muito bacana que eu falo sobre algumas coisas que o seu filho precisa saber sobre fé e ciência. E uma delas é isso, que elas não são inimigas entre si, mas que a ciência não tem respostas absolutas como querem nos fazer acreditar. E as coisas mudam de acordo com novas evidências que são descobertas, novas descobertas científicas mesmo que mudam a interpretação de algumas coisas, mas isso só mostra que não existe uma resposta absoluta para muitas coisas. Uma prova recente foi a questão do Big Bang, que o modelo do Big Bang, quando foi confrontado com as imagens do telescópio, esse é o nome do telescópio, gente, o último telescópio aí que saiu agora, imagem do telescópio, James Webb. Quando as imagens do James Webb vieram, elas contradisseram aquilo que o modelo tradicional do Big Bang diz. Então, a ciência chegou à conclusão, peraí, a gente vai ter que rever o modelo. Entende? Então, é assim que faz. A gente tem imagem descoberta, a gente vê que aquilo que a gente pensava estava errado, então a gente vai mudar. Eu não vejo problema nisso. Isso mostra que é a busca pela verdade que a ciência tem. Mas isso mostra que a ciência não tem respostas absolutas. Portanto, a gente não deveria aprender na escola, por exemplo, essas respostas da ciência como sendo absolutas. A gente não deveria jogar fora possíveis interpretações de uma criação de terra jovem, por exemplo, só porque algumas evidências as pessoas interpretam como sendo de terra antiga. Então, esse tipo de questionamento vai sendo levantado. E assim como eu falei para as minhas filhas, né? Minha filha perguntou: você é de terra jovem ou terra antiga, mãe? Eu falei: filha, vou ser bem sincera. Eu ouço os criacionistas de terra antiga falando e eu acredito neles. Eu ouço os criacionistas de terra jovem falando e eu acredito neles. Por quê? Porque eu não sou especialista. Então, aqueles argumentos que o Museu da Criação apresenta para mim são muito válidos, são muito coerentes e fazem muito sentido. Então, a ideia não é trazer mais confusão, mas é trazer esse entendimento para que os nossos filhos tenham paz no coração deles
quando coisas que a ciência fala parecem contradizer aquilo que a Bíblia diz, e sabendo que eles podem buscar mais respostas naquilo que interessa, né? Tem as crianças que são loucas por dinossauro, então vão buscar mais informações sobre isso. Mas ao mesmo tempo, terra jovem, terra antiga, não muda o fato de que Deus nos criou, nós precisamos de um Salvador e Jesus veio nos salvar. Isso é o mais importante, tá? Mas com certeza é um passeio para mudar a sua visão de mundo, para ampliar o seu conhecimento, para trazer questões que você vai ter que buscar com seus filhos muitas vezes, ou que seus filhos vão precisar crescer e buscar mais, mas mostrar que nós não podemos ficar reféns daquilo que nos falam. E antes de terminar, eu lembrei de um exemplo aqui, disso que eu estou falando. Tem um momento lá que eles falam que uma das críticas muito comuns a respeito de Jesus é que os detalhes da vida de Jesus foram copiados de outros mitos, outras lendas, como por exemplo de Horus, um deus egípcio, que ele também teria nascido no dia 25 de dezembro, que ele nasceu de uma virgem, que ele era o filho de Deus, que ele era isso e aquele outro. E eles trazem, se não me engano, 8 ou 10 argumentos que as pessoas usam para dizer que Jesus copiou esses detalhes de Horus, o mito de Jesus, né? E nessa placa, nessa exposição, eles foram atrás, eles descobriram que todos esses argumentos que usam, falando que foram copiados de Jesus, não estão registrados em nenhum relato, nenhuma história, nenhum texto a respeito de Horus. Ou seja, um argumento que as pessoas usariam contra nós e que nós ficaremos, ai meu Deus, e agora como que eu respondo? E não é verdadeiro. Mas porque a gente não sabe, a gente se torna refém daquela crítica, daquela acusação. Isso acontece com muitas coisas, né? Quando a gente fala sobre a veracidade da Bíblia, eles abordam isso lá também. E quem me ouviu falando sobre apologética lá no Brasil, nas palestras que eu dei, eu toco nesse assunto. A veracidade da Bíblia enquanto documento histórico é muito, muito maior do que outros documentos que as pessoas consideram de olhos fechados como documento histórico verdadeiro. Enfim, é um lugar para fazer assim, ó, meu Deus do céu, nunca pensei nessas coisas. Meu Deus do céu, como eu fui enganada há tanto tempo. Pra gente aqui em casa, a gente já falou muito sobre esses assuntos, então não foi tanta surpresa para as meninas, mas tem muitas coisas novas ali e com certeza faz a gente pensar e refletir. Foi um passeio muito legal. Se tiver alguma dúvida sobre esse passeio, deixa nos comentários que eu respondo na medida que eu puder. E não se esqueça que o vídeo sobre a Arca de Noé já está aqui no YouTube também.